Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio que Ele mesmo nos deu. Eu transmito diariamente, de forma antecipada, a liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, YouTube, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia referente ao dia 1º de setembro de 2023, sexta-feira. Dia de São Josué, Santo Egídio, Santa Juliana, entre outros santos. No rito da celebração temos o ofício do dia, a missa escolha. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. E vamos então às leituras. O destaque então é para Josué, que foi aquele que levou o povo escolhido de Deus para a terra prometida. Primeira leitura da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 ao 8. Meus irmãos, eis que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus. Vivei na santidade, afastai-vos da impureza. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Que ninguém nessa matéria prejudique ou engane seu irmão, porque o Senhor se vinga de tudo, como já vos dissemos e comprovamos. Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade. Portanto, desprezar estes preceitos não é desprezar um homem, e sim a Deus, que nos deu o Espírito Santo. Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 96 ou 97. Vai depender se é da Bíblia Vulgata ou da Bíblia de Jerusalém. Versículos do 1º e 2b, 5º ao 6º, 10º, 11 ao 12, refrão 12a. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Repitamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. O Senhor ama os que detestam a maldade. Ele protege seus fiéis e suas vidas, e da mão dos pecadores os liberta. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Uma luz se levanta para os justos, e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Repitamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Agora vamos aclamar e depois proclamar o Santo Evangelho. O Evangelho deste dia é Mateus 25, versículos do 1 ao 13. Aleluia, 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 aleluia. Ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Aleluia, aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco sobre este evangelho? Eu vou consultar primeiro a Bíblia Sagrada, edição pastoral de 1990. Aqui diz o seguinte: nesta parábola, o noivo é Jesus, que virá no fim da história. As virgens representam as comunidades cristãs, que devem sempre estar preparadas para o encontro com o Senhor, mediante a prática da justiça, o óleo. Outra reflexão é do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, que diz o seguinte: outro ensinamento de Jesus sobre a vigilância. Ele compara o reino dos céus a 10 virgens, 5 sem juízo e 5 prudentes. O noivo é Jesus, que vem para ser recebido pelos discípulos alertas e preparados, as virgens prudentes, enquanto os discípulos desprevenidos e infiéis, as virgens sem juízo, experimentam a exclusão final. A parábola pretende convencer os cristãos a viver fiel e honestamente a serviço do reino. Qual foi o erro das virgens sem juízo? Não estavam preparadas para a chegada do noivo. Elas representam os discípulos que não levam a sério as advertências de Jesus. Não conhecer o momento de sua chegada requer atenção e prontidão. Com a parábola, aprendemos que nosso encontro com Jesus não deve ser improvisado à última hora. A morte cristã se prepara mediante uma autêntica vida cristã. Olha que bonito comentário. Vamos aos santos do dia. Vou passar para vocês a história dos santos de 1º de setembro de 2023. O santo principal é São Josué. Então, santo do dia 1º de setembro. São Josué, filho de Num, discípulo de Moisés, introduziu o povo de Israel na terra prometida. Segundo o site da comunidade Canção Nova, Josué era um jovem que, junto a Moisés, servia a Deus e foi testemunha de sua força, manifestação e sinais. Foi ele quem acompanhou toda a ação de Deus Pai com o povo da terra prometida ao lado de Moisés.
Moisés convocou alguns homens para que eles fossem espionar a terra prometida. Dentre eles estava esse jovem, companheiro de missão, Josué. Foram eles que constataram todas as maravilhas daquela terra, mas também as dificuldades. Esses homens partilham para o povo de Deus que o local realmente é abençoado, mas que existia um povo que eles não eram capazes de vencer. Apenas Caleb e Josué acreditavam que o Todo-Poderoso lhes daria a capacidade para derrotar esse povo, já que a terra fazia parte da promessa dele. Porém, o que prevaleceu nesse povo foi o medo da derrota. Foi a fé, foi o olhar de Josué, foi o olhar que Josué colocou em Deus que o fez vencer. Olha como é importante a fé, hein? Foi a fé e foi o olhar que Josué colocou em Deus que o fez vencer. Ele colocou sua confiança no Senhor e manteve os olhos fixos nele. Como Josué conseguiu atrair o povo para Deus? Testemunhando com a vida. Ele foi coerente àqueles que recebeu como missão, os quais Deus lhe havia confiado. Em Números, no livro dos Números, capítulo 24, se encontra o último discurso de Josué, no qual ele revela as vitórias de Deus e fala da fidelidade do Senhor. Ele não se assustava com os inimigos, problemas e desafios, pois acreditava que o Senhor estava com ele. São Josué, bela história. Santo do dia 1º de setembro, São Lopo de Sens, bispo do ano 623, foi exilado por ter corajosamente afirmado durante um notável do lugar que o povo devia ser dirigido pelo sacerdote e obedecer mais a Deus do que aos príncipes. Santa do dia 1º de setembro, Santa Verena Virgem, do século IV, nascida no Egito, instalou-se na região de Zurzach, atual Suíça, onde passou o resto de sua vida cuidando dos pobres e dos leprosos. Seu túmulo se converteu em famoso centro de peregrinação, onde foi construído posteriormente um mosteiro. Santo do dia 1º de setembro, Santo Egídio. Giles foi abade dos séculos. Há dúvida em relação aos séculos, ou então houve a participação dele na passagem de um século para o outro, sexto ou sétimo. Santo Egídio deu nome à cidade de Saint-Gilles du Gard, na França, onde construiu um mosteiro do qual foi abade, Santo Egídio Giles. Santa do dia 1º de setembro, Beata Juliana de Colato, abadesa do ano 1262, quando morreu. De família nobre, vestiu o hábito beneditino aos 12 anos de idade. Fundou o mosteiro de São Brás, em Veneza, onde foi abadesa. Santa do dia 1º de setembro, Beata Joana Soderini, virgem, faleceu em 1367. Terciária Servita, falecida em Florença, na Itália, foi discípula de Santa Juliana Falconieri. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, que você suplica, que você ora, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um quadro Pergunte e Responderemos diariamente no seu canal do YouTube, que leva o seu nome, disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, para o português. Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem estiver praticando o amor de Deus, quem acreditar que Jesus é Deus,
segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus humanado que se humilhou por nós. Quem estiver com essa crença em dia na sua morte terrena, irá para o céu. E São Paulo diz, o sofrimento, a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, que estivermos com Cristo em Cristo. Algo inenarrável, maravilhoso, esplêndido, não sabemos nem definir. Estaremos com a visão beatífica de Deus, vivendo para todo sempre com um corpo glorificado que não terá mais doença, não terá mais dor, não terá mais fome, não terá mais sede. Seremos semelhantes a anjos, poderemos mudar a nossa forma, poderemos estar em qualquer lugar, porque da vida eterna, aliás, não há nem esse tempo, nem esse espaço como conhecemos aqui. É algo inenarrável, inefável, inexprimível. Você não quer essa vida? Então, reconcilie-se com Deus. Nosso Deus é Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, junto com o Divino Pai Eterno e o Espírito Santo, nosso discernidor. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, e obrigado pelas suas manifestações extraordinárias na minha vida, já aqui na terra. Obrigado, meu Deus.